pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui nas nossas aulas de Direito Consumidor, dessa vez para trabalhar decadência e prescrição no âmbito do Direito Consumidor, no âmbito do CDC. E aqui a gente volta a falar de vício do produto ou serviço. Então, decadência e prescrição, decadência relacionada ao vício, então o prazo decadencial está relacionado ao vício, ao passo que o prazo prescricional está relacionado ao fato. E aqui a gente vai lembrar que vício é intrínseco, se limita ao produto e ao serviço, e fato é o chamado acidente de consumo, extrínseco. Portanto, alcança a figura do próprio consumidor. Tranquilo até aí, né? Foi o que a gente aprendeu nos blocos passados, nos blocos anteriores. Então, constatei um vício, constatei a existência de um vício no produto ou serviço. Qual que é o tempo que eu tenho para reclamar com o fornecedor a respeito desse vício? 30 dias ou 90 dias. E esse ou aqui vai variar em relação ao fato do produto ou serviço ser não durável ou durável. A gente pode citar aí como exemplo de produto não durável um sorvete, um chocolate, questões do gênero alimentício. Ao passo aqui que como exemplo de produto durável, eu posso citar a roupa, que não se esgota pelo uso. Professor, então a diferença de não durável para durável está relacionado ao esgotamento pelo uso? Perfeito, raciocínio perfeito. Eu vou relacionar lá não durável aqueles produtos que se esgotam imediatamente, tanto aqueles produtos ou serviços que se esgotam imediatamente. E os duráveis, como o português sugere, aqueles em que eu posso me valer ao longo do tempo. E aí, como exemplo agora de serviço não durável e durável, eu posso me valer como exemplo de serviço não durável o ticket da montanha-russa. Então, dei o ticket, dei a volta lá naquela loucura, acabou, se esgotou por aqui. Agora, como exemplo de serviço durável, a doutrina gosta de trabalhar a ideia de dedetização lá na sua casa. Lembra lá do DDT? Lembra lá da barata da vizinha tá na minha cama? Toda vez que eu chego em casa, contratei a empresa de dedetização, serviço aí durável. Tranquilo? Tamo junto aqui nessa diferenciação. Se o vício lá do produto ou serviço for em um produto ou serviço não durável, prazo de 30 dias. Se for durável, eu tenho prazo de 90 dias. Tranquilão, né? Em relação ao fato, ao acidente de consumo, eu tenho prazo de 5 anos. Poxa vida, professor, que disparate. 30 dias, 90 dias para 5 anos. Lógico que tem que ter um disparate aí. Lembra que no vício eu tenho a qualidade dele ser intrínseco, ou seja, ele se limita ao produto, ao serviço? Aqui não. Aqui é que tem herda mesmo. E alcançou-se a figura do consumidor. Eu tive um acidente de consumo. É o micro-ondas que explodiu na minha casa. É o telefone celular que explodiu enquanto estava carregando. É o carro que perdeu o freio. Diferente daqui, que é o secador de cabelo que parou de funcionar, que a gente já deu exemplo. É o celular que a câmera não funciona. Enfim, a gente pode fazer aí esse paralelo para entender esse disparate em relação ao tempo. Agora eu gosto de brincar muito com os meus alunos. Do que me adianta saber o prazo se eu não sei nem contar, nem quando começar a contar esse prazo? E aí a gente vai para o quando. Então, eu sei que o prazo é de 30 ou 90 dias, a depender se o produto ou serviço é não durável ou durável, ou de 5 anos. Quando que eu começo a contar esse prazo? Se eu estou falando de decadência, vício do produto ou serviço, esse vício pode ser aparente. Então eu posso pegar, por exemplo, lá o carro na concessionária e já bater o olho nele e falar, espera aí, já tem um arranhão aqui e o meu carro é 0 km. Num carro 0 km a gente espera que tenha um arranhão? Não. Vício aparente é o vício de fácil constatação.
Então, esse vício de fácil constatação, eu começo a contar da entrega efetiva do produto. Se eu estiver falando de serviço, do término da execução do serviço. Contratei lá uma empresa de poda. Então, estava lá para o jardim, para serviço de jardinagem. Não ficou do jeito que eu queria quando falaram que terminaram a execução do serviço. Cheguei lá para olhar meu jardim, bati o olho, já enxerguei que não estava do jeito que foi combinado. Vício de fácil constatação, vício aparente. Se o vício for oculto, eu conto o prazo da constatação. Então, constatei o vício. Depois lá, por exemplo, que eu tirei o carro da concessionária, esse vício não é mais relacionado ao arranhão, mas sim um defeito no câmbio, que só depois lá de 3, 4 meses é que eu pude notar. Não tem problema. Vício oculto. O meu prazo de 90 dias começa a contar quando eu constato a existência do vício. Imóvel, isso acontece muito, compra e venda de imóvel, questão de infiltração. Não tem como, se eu compro um imóvel no período de estiagem, eu não sei se aquele imóvel tem ou não infiltrações. E aí começa o período chuvoso e eu constato as infiltrações. Vícios o quê? Ocultos, passíveis de reclamação. Tranquilo aí? Então temos que fazer essas diferenças aqui. Voltando para lá, então vira a chavinha aí que agora a gente vai voltar a falar de acidente de consumo do fato do produto ou serviço, que é o quê? A hipótese em que alcança-se a figura do próprio consumidor. Lembrando lá do prazo de 5 anos. Conhecimento do dano mais autoria. Então eu começo a contar esse prazo de 5 anos, eu consumidor, quando eu tomo conhecimento do dano e quem cometeu lá o dano, responsável por cometer esse dano. Vamos imaginar aqui uma determinada situação. Fui fazer uma cirurgia lá nos anos 2000, década de 90 tá muito velho para mim, nos anos 2000. E aí o médico, não, isso não acontece, a gente sabe que isso não acontece, esqueceu uma gaze lá e me costurou, né, trocando um português bem claro aí, e a gaze ficou lá. E quando eu fui me submeter a um exame agora, no presente ano, o que aconteceu? Muitos anos depois, eu descobri a presença da gaze lá. Se eu tivesse contado lá da data do exame, da minha cirurgia, que o médico esqueceu a gaze, eu já teria certamente perdido o prazo prescricional. Mas eu tomei conhecimento do dano só agora, em 2019. Então, como eu tomei conhecimento do dano em 2019 e sei que isso foi oriundo dessa cirurgia, eu começo a fazer a contagem desse prazo de 5 anos a partir de agora. Tranquilo? Então, não confunda aí que esses temas, porque quando eu pergunto para vocês aqui, quando eu estou falando de termo inicial da contagem desses prazos aqui. Prazo de decadência e prazo de prescrição. Tamo junto? Então dá o play no próximo vídeo aí pra gente trabalhar a próxima temática dele.